por favor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Jesus vivendo nesse tempo aqui, no capítulo 8, está mais ou menos ali na metade do seu ministério, caminhando já para o desfecho do seu tempo aqui na terra. E ele se depara com uma situação e precisa tomar uma decisão. E diante desse texto, eu queria convidar a você a pedir ao Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, aquele que te trouxe aqui nesta noite, para falar ao seu coração, para trazer uma resposta para você, que quem sabe saiu de casa. Senhor, não estou entendendo isso. Sabe, diante de tudo o que nós estamos vivendo hoje no mundo, você não está entendendo algo e precisa de uma orientação. Que Deus nos mostre, revele, traga a luz para o seu entendimento por meio desta palavra. Marcos capítulo 8, versículo 22. 22 ao 26. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga EBD. Você achou, né? Então chegaram em Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e aplicou-lhe saliva aos olhos e, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vê alguma coisa? E este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhes pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós clamamos pelo poder que há no nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor traga entendimento, ó Deus, a Tua palavra. Precisamos, ó Deus, que o Teu Espírito, que nos conduz em toda a verdade, o autor, aquele que inspirou homens como Marcos no passado, ó Deus, para registrar, ó Deus, atos poderosos do Teu Filho, este mesmo Espírito que está aqui, que habita em nós, nos faça, ó Deus, entender, interpretar, aplicar, ó Deus, e viver a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Que texto que nos chama a atenção e, de certa forma, para alguns, lendo pela primeira vez, pode ficar até um pouco incomodado. Jesus chega numa aldeia, e quando ele chega numa aldeia, alguns homens trazem um cego para ele. E então Jesus vai, pega esse cego pelas mãos, leva para fora da aldeia, chega lá fora da aldeia, impõe as mãos, cospe nos olhos do homem, e aquele homem, e pergunta ao homem que você vê. Ele, olha, eu vejo homens como árvores andando. E Jesus então novamente impõe as mãos sobre ele, e ele, então, passa a ver perfeitamente. Esse texto, queridos, nos traz uma informação interessante, do tempo em que nós vivemos diante de tanta confusão em que esse mundo se encontra ultimamente. Parece que, mais do que nunca, nós, de uma forma geral, estamos tendo dificuldade de enxergar com nitidez algumas coisas. Uma cultura distorcida, uma economia complicada, uma religiosidade dúbia. Nós temos visto muita confusão, nos impedindo de perceber claramente aquilo que Deus tem para nós. Acho que eu comi um mosquito aqui.
Ah, meu Deus do céu. Ai, que nojo. Eita, glória. Espera aí, deixa eu beber uma água aqui. Ah, agora ele foi, desceu. Esses bichos me perseguem, me perseguem todo. Uma vez eu estava pregando lá no Rio de Janeiro, rapaz, tinha um bicho voando, daquele grandão, sabe? Era um gafanhoto. Mas não era um gafanhoto normal, cara. Aí passava assim, né? E eu aqui pregando e olhando, né? Eles perseguem, me perseguem. De repente, no meio da mensagem, eu estava meio que de olho nele. O bicho veio assim, cara, no meu peito. Tom! Olha, rapaz, que susto que eu tomei, rapaz. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade com alguns desses bichos, sabe? É medo, é assim, né? A gente fica... E aí, assim, sai para lá, Satanás. Eles sabem quem tem medo, né, cara? Eles vão direitinho, né? Eu vou te contar. E aí a gente vivendo esse momento complicado, e às vezes para você tomar uma decisão, ir e vir, parece que as coisas estão mais escurecidas. Parece que em alguns ambientes as coisas não estão tão claras, e eu gostaria de pensar com vocês hoje aqui, em nome de Jesus, você que está em casa, nos acompanhando nesse culto, queridos, o que você precisa de clareza na sua vida? Você pode pensar assim, mas pastor, esse texto é um texto para cegos. E talvez não um cego literal, fisiológico, talvez um cego de mentalidade. Um cego, quem sabe, emocionalmente. Um cego espiritualmente. O camarada não consegue discernir as coisas, está completamente cego. E no tempo em que estamos passando, parece que há uma dificuldade muito grande de discernir alguns princípios e valores. Que o Espírito Santo traga a você, talvez diante da cegueira possível em que você possa estar passando, ou alguém que você conheça, a aplicabilidade perfeita desse texto, de maneira que você consiga sair daqui entendendo aquilo que Deus tem e quer para a sua vida. De maneira que a escuridão, a dúvida, a confusão, em nome de Jesus, saia da sua vida. Esse texto nos orienta aqui, eu queria pensar com vocês basicamente 3 princípios, em cima de 3 dinâmicas que o texto nos mostra. A primeira dinâmica que o texto nos mostra é que esse cego, Jesus chega em Betsaida, uma cidade, uma aldeia, e quando ele chega nessa cidade, que Jesus tinha uma certa, como é que eu posso dizer, intimidade com esse povo. Ele já tinha feito vários milagres nessa cidade. E ele chega lá de novo, e aqueles homens, quando observam que Jesus acabaram de chegar ali, eles então pegam rapidamente um cego e levam até Jesus. E é dentro desse primeiro princípio que eu queria pensar com você, igreja, você que está em casa nos acompanhando e que, quem sabe, passa por alguma dificuldade de entendimento. Olha, algo fantástico e fundamental que esse texto nos mostra é a nossa necessidade de pessoas ao nosso redor que estão dispostas a nos ajudar. Gente, que princípio tremendo desse texto. Que princípio que nos confronta de uma intensidade para esse tempo em que nós vivemos, individualista aos extremos. Alguém que se importa com a cegueira do outro. Alguém que percebe que a cura está ali, a possibilidade de melhora se apresentou dentro do ambiente, e então não olha para o seu próprio umbigo, mas busca dentro daquela situação alguém que necessita. Igreja do Senhor Jesus Cristo, mais do que nunca, nós precisamos estar atentos às necessidades do nosso ambiente e sermos bênçãos, sermos olhos
na vida daquele que não enxerga. Essa primeira forma de aplicarmos esse texto na nossa vida, ela nos dá duas vertentes. Uma é você se colocar como instrumento de bênção na vida de alguém. A outra é você ter a possibilidade de receber de alguém uma ajuda de uma outra pessoa. E aí, então, já começa a fazer a distinção do texto, se você é o cego, ou se você é os homens que enxergam e que vão ajudar o cego. Aqui o texto nos mostra algo interessante. Esses homens levam um cego a Jesus. E diante dessa verdade, nós podemos avaliar quem é o cego. Quem aqui nesse lugar, fazendo a comparação da sua vida? Você está em qual desses dois grupos? O que enxerga ou o que não enxerga? Vamos tentar te ajudar aqui. O que enxerga é aquele que está disposto, com a mão estendida, para levar alguém à presença de Deus. E aí eu te pergunto, uma pergunta retórica: quantas pessoas você levou a Jesus nesse ano? Responde aí para você mesmo. Quantas pessoas você foi boca de Deus, falando sobre a Bíblia? Quantas pessoas nessa semana ouviu de Deus? Ouviu algo de Deus por meio da sua boca? Você conduziu alguém para uma vida melhor? Você foi um canal de bênção na vida de alguém? Meus irmãos, especificamente falamos de Brasília, porque é o lugar onde nós estamos, e Brasília é uma cidade que contribui por conta de algumas características, mas principalmente por conta de ser uma cidade basicamente nova, e as pessoas vêm para cá para trabalhar, saem da sua localidade, chegam aqui, não têm muitos amigos, e uma dificuldade enorme de fazer amigos em Brasília. E aí, mais do que talvez em outras cidades, por exemplo, permita-me falar da minha cultura do Rio de Janeiro, onde o carioca, ele tende a ser uma pessoa mais, como é que posso dizer sem ofender? Comunicativa, Jair, obrigado. Ótimo, comunicativa. Ele se envolve. Em outras culturas, é claro, parece que o mineiro também tem isso, outras parece que mais para cima do Nordeste também, mas aqui, especificamente, nós temos pessoas que estão morando aqui sem nenhum tipo de contato, pessoas nenhumas que ajudam. Então, em nome de Jesus, seja essa pessoa que vê e que pode levar alguém a Cristo. Semana que vem, nós teremos um culto aqui na igreja, chamado Culto do Amigo. Culto do Amigo. É o culto em que nós separamos uma dinâmica especial, uma metodologia, mensagens, hinos, testemunhos, para que você consiga trazer aqui um amigo, pessoas que, quem sabe, nunca pisaram numa igreja ou numa igreja evangélica. É a oportunidade de você ser esse condutor de cego. Nós vamos ver, por meio do estudo da teologia, parte chamado missiologia, o estudo de missões, que existe dois aspectos dentro de missões. Ou você é um missionário, ou você é um campo missionário. Ou você é o cego, ou você é o que conduz os cegos. Em nome de Jesus, seja um instrumento de condução de pessoas a Deus. E você vai ter essa oportunidade de fazer isso semana que vem. Mas eu quero fechar esse parênteses desse culto do amigo aqui e te incentivar, em nome de Jesus, a falar de Deus para a pessoa que está do seu lado. Talvez é isso que ela está esperando. E essa pessoa que você precisa falar de Deus para ela, talvez eu ou qualquer outro aqui não vai nunca conseguir chegar até ela, porque mora do lado da tua casa.
E ela depende de você. Esse cego, ele voltou a enxergar por meio da instrumentalidade de alguém que teve empatia, alguém que teve um sentimento altruísta, alguém que se importou com a sua dor e o conduziu para aquele lugar. Primeira coisa que eu queria destacar aqui é essa generosidade. E deixa eu fazer aqui um parêntese, outro parêntese, abrir aqui outros parênteses. Hoje, dia 13 de novembro, é o dia da gentileza. Você sabia disso? Tem cantina aí no final do culto, gente? Tem? Tem não? Poxa, é o dia. Você pode me levar para a pizzaria, não tem problema. Convida alguém no final do culto. Seja gentil com as pessoas, gente. Nós carecemos de pessoas e de atitudes que levem as outras pessoas para frente, que conduza as pessoas para Deus. Estava ouvindo esses dias um formando, no seu discurso, lendo os seguintes textos. Os rios não bebem sua própria água. As árvores não comem seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo, e as flores não espalham a sua fragrância para si mesmo. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Abra o seu coração, ajude alguém, conduza alguém a Jesus. Esse é o primeiro aspecto que nós vemos nesse texto e que eu queria destacar aqui. A igreja do Senhor Jesus Cristo ainda está aqui na terra, Jesus ainda não voltou para buscar a sua igreja, porque tem pessoas que precisam ouvir dele, pessoas que estão cegas, porque 2 Coríntios 4:4 diz que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a maravilhosa luz. As pessoas estão cegas nos condomínios, nos prédios, nas ruas, no trabalho, aguardando você conduzi-la a Jesus. Segunda coisa que nós vamos ver nesse texto é que esse cego chega a Jesus e acontece algo tremendo. Versículo 23 diz: Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando saliva aos olhos, impôs-lhe as mãos e perguntou-lhe: vê alguma coisa? E o 24 diz: então, novamente, impôs-lhe as mãos aos seus olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Meus irmãos, esses versículos aqui nos mostram algo tremendo diante da cura desse cego de Betsaida. Além dessa instrumentalidade de pessoas na vida deste homem, que foi o primeiro passo, o que tudo começou, no coração do homem, o meu e no seu coração, convidando alguém para estar no culto, ou falando de Jesus, lá na sua casa, no lugar onde você trabalha. Aqui, esse cego chega até Jesus, e Jesus o toma pela mão, pega pela mão e leva para fora da aldeia. Eu queria destacar aqui, nesse segundo aspecto desse texto, a vida poderosa de Deus na terra, mostrando a sua total soberania. Nesse segundo momento aqui. Primeira ação humana, a sua disponibilidade, o seu altruísmo, a sua empatia, agora a soberania de Deus diante do seu poder e da sua grandeza. Jesus, então, ao se deparar com um homem cego, o homem sem entendimento, o homem, quem sabe, que não sabe o que vai fazer amanhã, a decisão a tomar, Jesus o segura pela mão. Olha, foi essa mesma atitude que aqueles homens fizeram para levar o cego a Jesus. E agora Jesus, então, segura a mão desse cego e o leva para uma direção contrária. Leva ele para fora da aldeia. Queria destacar aqui, diante da soberania de Deus, que nós precisamos confiar e acreditar na sua poderosa ação
diante daqueles que não conseguem discernir entre o que fazer e o que não fazer. Jesus segura na mão daquele cego. Queridos, isso aqui nós podemos aplicar de uma forma fácil e tranquila, Deus segurando nas nossas mãos nos momentos de dúvidas. É isso que nós necessitamos diante da escuridão dos nossos pensamentos. Deus, eu não estou conseguindo discernir que decisão tomar. Mas, por favor, segura na minha mão. E Jesus, então, diante desse gesto simples e poderoso, chega perto do cego e segura da mão dele. O que eu gostaria de aplicar aqui na minha e na sua vida, diante do controle total de Deus, nós precisamos confiar na presença de Deus que nos direciona. Jesus segura na mão dele, fala assim, olha, eu estou contigo. Não fica preocupado. Você não está enxergando, você não está vendo nada, mas sinta a minha mão e eu estou contigo. E diante dessa presença de Deus que segura a nossa mão, diante das dificuldades da vida, Ele nos dá um direcionamento e nos leva para fora daquele contexto de dor, aquele contexto complicado que eu vou explicar daqui a pouco, em que o cego estava. Jesus leva o cego para um outro ambiente, longe daquela multidão que estava ali. Queridos, aqui você pode talvez pensar, é a forma de Deus, na sua soberania, de tratar de você, de nós, de uma forma individual, longe dos holofotes, longe da presença de outras pessoas, e falar assim, olha, eu vou tratar você fora daqui, fora da aldeia, num lugar onde só vai estar eu e você. A presença de Deus que nos direciona para um lugar de intimidade e de personalidade. Jesus fez milagre diante de multidões, Jesus fez milagre diante de vários cenários, mas nesse aqui, especificamente, ele pega esse cego e leva para longe dos olhares de outras pessoas. Nós vamos ver por quê. Mas o que eu gostaria que você colocasse no seu coração, que diante da soberania e do controle total de Deus, Ele quer desenvolver na sua vida e na minha vida, e principalmente nesses momentos de dificuldade, a certeza de que Ele está no controle, que Ele está segurando a sua mão e que Ele está direcionando os seus passos. Porque se você não fizer isso, se você não se permitir que Deus segure sua mão e conduza os seus passos e te leve para onde Ele quer tratar de você, só Ele e você, talvez você não consiga receber a sua cura, e talvez aqui esteja o desafio para alguns de nós, que quer parametrizar os milagres de Deus, ou criar alguns tipos de rótulos, ou então alguns tipos de ritos, para Deus fazer o milagre, e Ele faz o milagre da forma que Ele quiser, e Ele pegou esse homem aqui, e levou para fora, segurou pela mão e cuspiu nele. Olha que loucura, gente. Olha a forma que Deus faz. Talvez se Jesus aparecesse aqui e falasse assim, olha, eu vou te curar, vem aqui que eu vou cuspir em você. Talvez alguns, se não todos, falam, que é isso, Jesus? O Senhor já curou aí outros com apenas uma palavra, ou então o Senhor deu um toque, porque comigo vai cuspir? Está querendo, se fosse lá no Rio de Janeiro, você quer me esculachar? Mas Deus, Ele tem formas de trabalhar conosco. Deus, dentro da individualidade que Ele quer trabalhar com cada um, Ele usa, dentro da sua soberania e controle absoluto, o método que Ele quiser. Ele já havia feito essa espécie de métodos com outras pessoas. Por exemplo, Ele curou um surdo com a saliva. E lá em João, Ele cura outro cego em Jericó, também com a saliva, e manda o cego lavar num tanque de Siló. Vocês lembram disso? Havia um conhecimento na época que a saliva era terapêutica, tinha um poder medicinal. Mas muito mais do que pensar no poder da saliva, é poder pensar no poder de Deus em fazer o que Ele quer. Às vezes, alguns de nós não conseguem receber a cura de Deus,
porque criamos barreiras diante de um tradicionalismo. Deus faz assim, e se Deus não fizer assim, Ele não é Deus. Deus é Deus, Ele faz do jeito que Ele quiser, e na hora que Ele quiser, e como Ele quiser, e se Ele quiser cuspir, Ele cospe. Se Ele quiser te levar à cura, e antes da cura, Ele quiser te humilhar, Ele te humilha. Alguns teólogos vão dizer, vão entrar por essa perspectiva. Não acredito que seja essa a ideia, mas o que eu gostaria de destacar aqui, meus irmãos, pela soberania e o controle de Deus, Deus tem os seus mistérios para agir. Uma vez alguém aqui deixou de ser cego porque conheceu Jesus, sei lá, enquanto ouvia uma música no carro. Outros, porque um irmão, um parente, um primo, um pai, ou foi criado dentro do Evangelho. Já vimos tantas formas de Deus curar. Não coloque limites, não coloque impossibilidades para o poder de Deus agir na sua vida. Deus tem os seus mistérios, e a autoridade dEle é suprema, do jeito que Ele quiser fazer, Ele vai fazer, em nome de Jesus. Coisa que vai dizer aqui é que Ele, então, impõe as mãos, depois de cuspir nos olhos, mostrando a sua autoridade. Mas, por mais incrível que possa parecer, meus irmãos, este é o único milagre em que Jesus precisa fazer 2 vezes o milagre, na Bíblia. Os milagres de Jesus, ou Ele fazia de uma forma imediata, sobrenatural, uma palavra, com um toque, acontecia completo. Esse aqui, ele não aconteceu completo. Esse cego, ele fica ali com um milagre incompleto, vamos dizer assim. E a gente para novamente diante dos mistérios de Deus e fala assim: Senhor, mas por quê? Alguns teólogos vão dizer que Deus quer compartilhar o seu poder com a nossa fé em alguns tipos de milagre. Alguns milagres de Jesus davam a palavra de autoridade e o milagre acontecia. Ele ressuscitou mortos. Que fé tinha um morto para ser ressuscitado? Nenhuma. Jesus, com poder absoluto e soberano, Ele faz o que Ele quer, da forma que Ele quer, mas dessa forma aqui, Ele falou assim: eu quero ter parceria contigo. E parece que esse cego pode não ter tido tanta fé. Por quê, meus irmãos? Esse cego era de Betsaida, e essa cidade, se você for ler lá em Lucas capítulo 11, Jesus amaldiçoa essa cidade. Sabe por quê? Por causa da incredulidade deles. A partir do versículo 20, diz que Jesus fez diversos milagres ali em Betsaida. E aquele povo, ele não acreditou. Olha o que diz no versículo 20. Passou então a Jesus a censurar as cidades na quais ele operava numerosos milagres, pelo fato de não terem arrependido. Ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida. Uma cidade que tinha visto diversos milagres de Jesus, mas não tinha se arrependido. Então Jesus precisa novamente impor as mãos sobre aquele cego, para que ele então volte a ver perfeitamente. Igreja do Senhor Jesus Cristo, parece que alguns de nós, ou em alguns momentos, a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa de uma outra ação, ou um outro milagre de Jesus sobre nós e sobre a nossa vida, ou sobre parte da nossa história. Parece que Jesus começou um milagre e esse milagre ainda não está completo. Parece que em alguns momentos, ou então parte da igreja, está vendo homens como árvores que andam. Ou seja, a visão não está plenamente restaurada. Temos visto ao longo da nossa história, do povo de Deus, alguns que insistem a caminhar
depois de receber a cura de Jesus, talvez por conta da incredulidade, ou da falta de fé, ou do não arrependimento, continuam vendo aquilo que deveríamos ver de forma natural, ainda continuamos a enxergar de forma distorcida. Igreja, se você parar para aplicar isso nos momentos da sua caminhada cristã, com muita facilidade nós vamos nos deparar em circunstâncias, momentos da nossa história, em que parece que as coisas estão escuras, embaraçadas, complicadas, homens andando como árvores. Parece que o nosso entendimento ele não está completo. E aí, esse texto nos revela, talvez, a forma mais intensa da graça de Deus na vida do ser humano. Jesus acabara de fazer a cura naquele homem, e ainda assim ele não estava curado. E sabe, alguns de nós precisamos que Jesus faça de novo. Que Jesus opere de novo. Talvez o nosso momento de conversão lá atrás tenha sido um momento, quem sabe, permita-me tentar entrar no seu coração e identificar a possibilidade da cura não ter sido completa. Talvez por conta de um não arrependimento, ou então ter sido conduzido a Cristo no momento levado pelas emoções. E hoje você tem caminhado na sua história não com entendimento, não enxergando plenamente. Para alguns vão pensar, será que eu não me converti mesmo? Outros talvez vão pensar, será que eu me desviei da presença do Senhor? Eu não sei exatamente o que o Espírito Santo pode ministrar ao seu coração nessa hora, igreja, mas como vale parar e pensar, será que eu estou conseguindo enxergar a realidade? Como vale, meus irmãos? Igreja do Senhor Jesus Cristo, permita-me falar algo que Deus tem me incomodado, mas me incomodado tanto. A gente conversa nos nossos meios, a gente faz gabinete, a gente caminha com o povo de Deus, e tem horas que a gente fala assim, não é possível. Talvez seja alguém que você conheça no seu trabalho, que se diz evangélico, e que você olha e fala assim, mas não é possível. Não é possível que Jesus operou ali. Mas há essa possibilidade, é raro, mas acontece. E a gente precisa fazer essa avaliação, essa análise. Será que Deus curou realmente as minhas emoções? Será que Deus curou realmente aquele pecado que volta e meia está ali à porta? Será? Será que o poder de Deus faltou força? Meus irmãos, igreja do Senhor Jesus Cristo, nós somos luz nesse mundo, sal dessa terra, nós temos que fazer a diferença. Não dá para ficar vendo homens como árvores que andam. Ou Jesus te cura, ou Ele não te cura. Agora a misericórdia de Deus, a graça de Deus, e fala assim, olha, você não está vendo plenamente, não. Eu vou fazer de novo. Aleluia. Que coisa linda, gente. Isso é graça, cara. Jesus podia curar outras pessoas. Falei, cego, você não quer ver, meu irmão? Tem mais gente aí que está querendo ver. Você não tem fé? Eu tenho mais o que fazer, cara. Mas Jesus, ele se interessa, fala assim, Jesus é Deus. Depois de tocar, ele viu que o cego não estava curado.
e Ele derrama a sua graça. Gente, se não é a graça de Deus sobre as nossas vidas, a graça de Deus que nos acompanha, nos dando mais uma chance. A graça de Deus falando assim: olha, eu tenho te acompanhado, eu tenho visto que você está plenamente curado da cegueira. Não está. Não é possível. Não é possível que alguém curado da cegueira continue fazendo o que você está fazendo. Então eu vou te curar de novo. Aleluia. Eu vou fazer de novo na sua casa. Eu vou te dar mais uma chance. Aquele seu relacionamento não deu certo. Eu vou te dar mais uma chance. Aquele sonho que você tanto correu atrás e não deu certo, eu vou te dar outro sonho. Aleluia. Eu vou fazer de novo na sua vida. Mas essa pergunta fica para você e para mim. O que você não está enxergando? O que você está vendo? Homens como árvores que andam, cachorros que voam. O que está... não faz sentido. Chegue diante do poder sobrenatural de Deus, do seu controle absoluto. Confie, segure na mão dele, deixe ele te conduzir, cara. Estabeleça intimidade com ele, segure forte na mão dele. Fala assim: eu não estou enxergando ainda, mas eu não vou largar a tua mão. E aí o milagre acontece. Igreja do Senhor Jesus Cristo, o terceiro aspecto que eu queria destacar nesse texto é que nós percebemos num texto algo, um problema, uma dificuldade, que alguém levanta e se coloca, e que intercede, e que vai até Deus, e conduz a Deus alguém, e Deus então, por meio da sua soberania e poder, faz algo inusitado, um milagre tremendo, transformador, único, pessoal, e cheio de graça, e transforma e dá visão completamente àquele homem. Mas Jesus encerra esse texto, e eu queria encerrar com ele, da última informação que Jesus traz para aquele cego. Jesus cura, está enxergando? Estou, perfeito, perfeito. Faz o seguinte, cara, vai para casa, não volta para a aldeia não, não vai para aquele lugar de incredulidade, sai desse ambiente que está limitando a sua visão, sai desse lugar que está amaldiçoado. Betsaida está amaldiçoado, sai daí. O que é Betsaida para você, querido? Qual é este lugar? Que se você for para lá, provavelmente se você volta a ficar cego de novo. Jesus fala: não vá para lá. Jesus, dentro da sua metodologia didática, diante da sua forma de transmitir verdades, ele não quer simplesmente fazer um milagre, porque o milagre, Betsaida viu e viu muitas vezes. Jesus não veio ao mundo, deixou o seu trono para morrer no nosso lugar, para fazer milagre. Foi isso. Tem pessoas que vêm para a igreja para buscar milagre. Jesus veio para transformar a nossa vida e salvar a nossa alma. E ele fala: sai desse ambiente, muda a sua vida,
Sai desse estilo de vida. Para de fazer isso que você estava fazendo até agora. Até ontem, chega. Jesus, Ele quer nos curar, mas Ele quer nos transformar. E é aí que a gente vê o grande desafio de alguns de nós. Queremos ser curados, mas queremos voltar para a aldeia. Queremos voltar a fazer o que fazemos. Salvação, queridos, é transformação. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Isso é salvação. É tão complicado, meus irmãos. Permita-me falar essas coisas. Mas eu, como pastor de vocês, eu preciso dizer aqui algumas coisas. Não dá, meus irmãos. Não dá para continuar na aldeia. Não dá para continuar em Betsaida. Não dá. É a ordem de Jesus. Mudança de vida. Jesus faz o diagnóstico. Jesus aplica o tratamento. E Jesus reeduca. É assim na área médica. Não adianta você ir no médico, mostrar o seu problema, eles te passaram um remédio, e você continuar com os mesmos comportamentos nocivos, se alimentando mal, não fazendo exercício físico, sei lá, vivendo uma vida de aldeia. Não adianta. Já já aquela dor, aquele sintoma, aquele problema vai reaparecer. Em nome de Jesus, igreja, você que nos acompanha, você que entrou aqui nessa noite, Jesus quer reestruturar a sua caminhada. Queria convidar a você a fechar os seus olhos. Temos visto uma geração que está buscando milagre, 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 como se uma espécie de pílula mágica. Precisamos de reeducação. Precisamos de disciplina. Precisamos de mudança de vida. Incrível. Outrora vimos na mídia crentes de mãos dadas orando, agradecendo a Deus, porque fecharam uma boa propina. Vocês lembram disso? Aqui no Distrito Federal. A oração da propina. Meus irmãos, Deus chamou hoje aqui alguns de nós para ministrar ao seu coração de uma forma pontual, específica. Você sabe onde é a sua Betsaida. E Ele quer te conduzir para fora dela, segurar as tuas mãos e te levar para longe dela. Pode ser um relacionamento nocivo, um namoro fora dos padrões de Deus. Sai dessa Betsaida em nome de Jesus. Pode ser um trabalho lá no seu emprego, lá onde você trabalha. Você está vendo que as coisas ali não estão correndo bem. Sai desse ambiente em nome de Jesus. Se preciso for, você pede demissão. Não volta para a aldeia. Não vive em rolo. Você é uma pessoa transformada. Em nome de Jesus. Jesus quer te curar, mas Ele quer transformar a sua vida. Ande com pessoas boas. Levem pessoas para Deus.
Jesus quer receber essas pessoas e quer tratá-las da maneira dele. O controle é dele, da forma dele. E depois de uma vez tratada, Ele quer que você extingue comportamentos, pensamentos, atitudes que têm prejudicado a sua vida. Não volte para os ambientes tóxicos, em nome de Jesus. Quero terminar essa mensagem orando. Não sei se alguém entrou aqui nessa noite e ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, não foi ainda curado a sua alma, e quem sabe você ainda está cego espiritualmente. Eu quero ser esses homens aqui, agora, na sua vida. Aqueles que conduziram aquele cego a Jesus. Eu queria te conduzir a Jesus agora através de uma oração, se você me permite. Pegar na sua mão, pelos olhos da fé, e te levar a Jesus, e falar: Jesus, cura esse meu amigo. Alguém aqui que quer ser conduzido a Jesus? Que você levantasse uma de suas mãos, eu vou orar por você. Apenas um gesto. Você vai dizer: eu quero ir a Jesus. Eu quero ter a minha visão restabelecida. Eu quero ter o meu entendimento espiritual. Eu quero ser curado nessa noite. Há alguém aqui, nessa situação, que quer ser levado a Jesus hoje? Levante uma de suas mãos. Há alguém? Talvez todos aqui já tiveram uma experiência com Jesus um dia. Mas talvez o caso aqui dessa parábola, dessa mensagem, desse texto, desse milagre, seja para aquele que já recebeu um dia a cura, mas que hoje não está enxergando completamente. Eu fui salvo, eu tenho certeza da minha salvação, mas minha vida está confusa. Parece que eu perdi o desejo de estar na presença de Deus, de orar, de ler a Bíblia, e parece que eu estou longe. Estou vendo um homem andando como árvores. Eu queria receber de novo. Alguém que quer restaurar o seu relacionamento com Jesus, está desviado, mas quer, em nome de Jesus, restaurar o seu culto, a sua adoração, a presença de Deus que te direciona e que derrama graça sobre a sua vida. Eu queria orar por você. Alguém aqui, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Alguém que está afastado da presença de Deus, está vendo homens como árvores que andam. Alguém? Vamos louvar ao Senhor. Eu queria convidar a você